uma história de um jovem que tinha preocupação em relação à sua alma, um jovem que queria ir para o céu, queria herdar a vida eterna, queria ter certeza da sua salvação. E a palavra de Deus nos diz que esse jovem, ele foi até a presença de Jesus. Ele se prostrou diante do Senhor, aparentemente com um coração contrito, verdadeiro, sincero. E a palavra de Deus nos diz da maneira como ele fez o pedido para o Senhor Jesus. Ele se pôs, ele correu, esse jovem, e se ajoelhou diante dele e perguntou: "Ó mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Como eu posso conseguir a vida eterna?" A palavra de Deus nos mostra essa preocupação daquele jovem. Mas Deus nos ensina algumas lições nesse texto. E a primeira lição é que não há ninguém bom. Às vezes nós nos sentimos bons em alguma área, nos sentimos que somos capazes em alguma coisa que fazemos, que chegamos perto da perfeição e achamos que nós somos o tal, somos bons. E Jesus deixa bem claro que não há ninguém bom. Se você tinha essa ilusão que você era bom, essa ilusão caiu por terra agora, baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra claramente: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Eu não sou bom, nenhum de nós é bom. Tira isso da sua mente, que você pensa que é bom. Não é. Só existe um que é bom: Deus. Jesus então mostra para aquele jovem, e Jesus faz uma pergunta para ele: tu sabes os mandamentos? Em outras palavras, conhece o Velho Testamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E moralmente, esse homem era um homem saudável. Ele tinha todas essas qualidades. Ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, ele não levantava falso testemunho, ele não tirava o que era dos outros, ele honrava pai e mãe. E ele disse que guardava isso desde a sua mocidade. Então, moralmente, seguindo os princípios do Velho Testamento, era um homem saudável. É um homem que tinha boas qualidades. Mas Jesus, que conhece o nosso ser, o nosso interior, que conhece a nossa vida por dentro, que sabe quem eu sou e sabe quem você é, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Um olhar de amor. E a palavra de Deus nos diz o que Jesus fez com amor por aquele jovem.
Jesus disse para ele, conhecendo todo o seu interior, Jesus disse: olha, falta-te uma coisinha, uma só. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele jovem saiu dali, da presença de Jesus, não para obedecer, mas saiu dali pesaroso. Retirou-se dali muito triste, porque aquela palavra para ele era praticamente impossível. E a razão é que ele era rico. Ele possuía muitas propriedades. E Jesus sabia que as propriedades daquele homem, elas estavam em primeiro lugar na sua vida. E às vezes não precisa ser muito, mas pode ser uma coisa só. Falta-te uma coisa. O que é que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? É a namorada? É o namorado? É a mãe? É o pai? É o filho? É a fazenda? É o comércio? O que é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Falta-te uma coisa. Jesus olhou para aquele jovem, o amou, e viu que ele tinha na sua vida uma outra prioridade do que o céu. Ele tinha um amor às suas propriedades. A palavra de Deus nos diz então que ele saiu pesaroso, muito triste. E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque Mamon vai querendo ocupar sempre o primeiro lugar. E parece que nós temos um saco vazio, um golfo de fundo furado. Quanto mais nós alcançamos bens, mais nós queremos bens. E isso infelizmente, é próprio de cada um de nós. Nenhum de nós escapa disso. Nós sempre estamos correndo a mais em procura de algo mais. É você e eu, todos nós. Mas a palavra de Deus nos faz refletir nessa noite: quem é que está ocupando o primeiro lugar na minha vida ou na sua vida? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos que estavam ali ficaram admirados com o que Jesus havia falado. E Jesus dá uma interpretação melhor. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Em que é que nós confiamos? Nos bens materiais? Nos bens intelectuais? Porque esse é o bem mais precioso, é o bem intelectual, no sentido humano, porque esse ninguém rouba, ninguém tira de nós. Onde nós formos, isso vai conosco, e quando nós partirmos dessa para outra, não fica de herança para ninguém, você leva consigo. Mas o bem maior de todos é o bem espiritual. Esse é o maior bem.
E a palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam nas riquezas, dificilmente eles entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Faz uma comparação muito grande, é muito mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E infelizmente a grande maioria dos ricos confiam nas riquezas, ao invés de confiar no Deus das riquezas. Porque Deus é rico. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo daqueles que nele habitam. Tudo é dele. Tudo foi ele quem criou. Essa palavra de Deus nos diz mais. Os discípulos, eles ficaram admirados com essa palavra. E eles perguntam, então, quem pode salvar-se? E Jesus, então, deixa muito claro, isso é impossível para os homens. Nenhum homem pode se salvar. Por mais que ele tenha, por mais que ele possua, por mais que ele seja o que ele é, nenhum pode se salvar a si mesmo. Ninguém. Porque isso é impossível aos homens. Porque salvação é um presente que Deus dá através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. Por isso ninguém pode se salvar. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que todas as coisas são possíveis a Ele. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é. Antes que tudo existisse. Pedro, sempre Pedro, começa a mostrar algo que ele tinha feito e que ele tinha deixado para trás. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus já tinha entendido o que Pedro queria falar. Jesus respondendo disse, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Você vai receber tudo isso se você deixar as coisas deste mundo e deixar Jesus ser o primeiro lugar na sua vida. Quem é Jesus para você? Ele está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Você está aqui verdadeiramente ou só o seu corpo está aqui? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Jesus conhece o que é que está acontecendo comigo enquanto estou aqui agora. Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe o que eu estou fazendo, Ele sabe o que eu estou refletindo agora.
então disse isso. E Jesus respondeu à angústia de Pedro: Pedro, você não vai voltar com mãos vazias. Pedro, você vai receber muito mais. Daniel sempre disse: olha, eu deixei meus pais lá no Rio. E a mãe já se foi, já não está mais no Rio. Mas eu recebi muitos pais aqui em Rio Verde. Eu recebi muitos irmãos e muitas irmãs aqui em Rio Verde. Ele queria ser jogador de futebol profissional. E veio para Rio Verde nesse sonho de se tornar um jogador de futebol. Não foi possível. Mas ele se encontrou com Jesus. E ele já recebeu muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs nesta igreja. A família dele. Ele sempre diz isso: a minha família é a igreja. Lógico que tem os filhos, tem a esposa, mas a igreja é como a família dele. Se ele estivesse aqui, ele diria mais com mais propriedade. Não sei porque sempre eu visitava a casa do pastor assim, perto do meio-dia. Não sei qual a razão, mas estava lá. E a gente podia compartilhar o pão cada vez que ele chegava. E às vezes, quando o chamo para conversar, ele baixa a voz, baixa a cabeça e me ouve, porque é como se eu fosse um pai para ele. A palavra de Deus nos diz, voltando a ler o texto, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele diz mais. Jesus respondeu e disse: em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim. É deixar por amor a Jesus. É por colocar Jesus em primeiro lugar, deixar tudo. E se você deixa todas essas coisas por amor a Jesus, para que Ele fique em primeiro lugar, você vai receber 100 vezes mais do que você tinha, do que você possuía, em termos de terra, em termos de bens materiais. Mas ainda há uma herança muito maior que você vai receber. E no século futuro, a vida eterna. Vale ou não vale a pena deixar tudo por amor a Jesus? Quem é Jesus para você? Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você quer obedecer? Você quer saber? Vale a pena? Eu já sei que vale a pena. Eu tenho isso na minha própria vida, na minha própria história de nordestino, que saí do Piauí, caminhão pau de arara, passando não sei quantos dias de corrente para Brasília, porque se dormia em certo lugar não tinha asfalto, era só campina, as campinas da Bahia e Goiás. Eu sei o que é isso. Andava montado em jumento, mas tive um encontro verdadeiro com o Senhor.
de chamada para o ministério da Igreja Batista de Vila Nova, em Goiânia. Foi ali, naquela igreja, que eu deixei tudo para seguir a Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida e assumir um pacto com Ele de servir. E naquela época, que era meio jovem, ainda meio transviado, com a mente meio de cabeça de jovem, de adolescente, eu disse para Deus: Deus, a partir de hoje eu não bato um prego numa barra de sabão para ninguém no sentido de ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar só para o Senhor. E veja a expressão do jovem: e o Senhor se vire para me sustentar, porque eu vou trabalhar só para o Senhor. Eu não tinha um conhecimento profundo de Deus, mas eu estava sendo muito sincero para Deus. E vamos fazer 34 anos de ministério. Dia 5 de outubro, se Deus permitir, viver até lá. Hoje estou completando 34 anos de casado. 14 de julho nós nos casamos há 34 anos atrás. 5 de outubro, foi agosto, setembro, outubro, fui consagrado para pastorear a primeira igreja do meu ministério. E Deus nunca deixou faltar nada. Esse texto é prova viva na minha vida. Deus nunca me deixou faltar nada. O que Deus tem me dado até hoje dá para viver a vida inteira, ainda vai ficar coisa de herança do filho. Eu não vou levar nada a Deus, vai sobrar. E Deus tem me dado tantos filhos espirituais, tantos pastores que estão no ministério hoje, que Deus me deu a oportunidade de cuidar deles em Gravatar, em Alagoinhas e aqui. Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos filhos na fé. Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Faz parte do caráter de Deus Ele ser fiel. Faz parte do caráter de Deus Ele cumprir a sua palavra. O que farei para herdar a vida eterna? Nessa noite você possa entender que não é você quem faz. É impossível eu me salvar, mas é possível para Deus nos dar a salvação, nos dar o presente. Você só basta dizer: eu quero Jesus, crer no Senhor. E se você não tiver fé para crer, você ainda pode dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade para que eu creia. Porque eu quero, Senhor, colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me entregar a ti. Eu quero ser teu. Eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero ser abençoado por ti. Eu preciso de ti, Senhor, e eu me entrego nas tuas mãos. Deixe qualquer coisa que esteja impedindo de você se achegar a Deus. Às vezes é uma coisa tão simples. Certa vez, um macaco estava comendo os milhos no milharal. Uma história, uma fábula. E o dono do milho, do milharal, pegou e fez algo de couro e botou muito milho dentro daquela vasilha de couro
e a coisinha, a boca bem apertadinha, que cabia a mão aberta, fechada. Ele fechava a mão e metia a mão e pegava o milho. E quando ele pegava o milho, a mão fechava, abria assim, e aquela boca que era estreita, era só para sair assim. Aqueles macacos eram apanhados nessa armadilha. Um punhado de milho, um pouco de milho. Eles se tornavam presos, cativos, por um punhado de milho. Era tão fácil, era só abrir a mão, soltar o milho, que ele estava liberto. O que você precisa abrir a mão para ser liberto? O que está te prendendo? Um pouco de milho? Um pai, uma mãe, uma mulher, um homem? Então tudo. Abra a mão disso. E deixe Jesus ocupar o primeiro lugar na sua vida. E aí vem a paz, vem a liberdade, vem a felicidade. É a primeira pessoa nessa noite que ouvindo a palavra de Deus. Quer deixar Deus ser o seu Senhor. Quer dar a vida eterna de verdade. O Espírito Santo vai falar a você. Falta-te uma coisa. É o próprio Espírito falando a você. O que é que falta na sua vida? Eu não sei. Mas o Espírito Santo se encarrega de fazer isso. Falta isso. Falta você deixar isso. Falta-te uma coisa. Solta isso. Abre mão disso. E deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Alguém nessa noite que quer abrir mão de qualquer coisa que está impedindo e deixar Jesus ocupar o primeiro lugar na sua vida? Levante a sua mão. Se Deus falou no seu coração, esse é o momento de dizer: Deus, eu quero abrir mão de tudo isso, ou qualquer coisa que está me impedindo de que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero abrir mão. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me render a ti. Alguém nessa noite, levante a sua mão onde você está, dizendo: eu quero. Eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu quero deixar Deus ser o primeiro lugar na minha vida. Alguém nessa casa que veio aqui nos visitar, trazido por Deus, por alguém que lhe convidou, e você veio ouvir essa palavra, a palavra de Deus para a sua vida, para que você seja liberto. Alguém nessa noite, levante a sua mão. Jesus está olhando para você e está dizendo com um olhar de amor, como ele olhou para aquele jovem. Jesus o amou. Jesus está olhando para você com um olhar de amor, para que você volte as suas atenções para Ele, para que Ele seja o primeiro lugar na sua vida. Alguém que um dia já participou de alguma igreja evangélica, mas se foi, o mundo lhe ofereceu algumas coisas e você foi na onda do mundo, e sabe que o mundo só traz tristeza e amargura, e nessa noite você quer se reconciliar, quer voltar para Deus, quer fazer parte dessa igreja. Alguém nessa situação? Levante a sua mão. Deus quer fazer a obra na sua vida. Falta-te uma coisa. O que é que está faltando? Você sabe. Você precisa tomar a decisão. Deus abençoe aquele Senhor. Pode baixar a sua mão. Pode abaixar. Há mais alguém nessa noite? Você sabe que precisa. Eu espero que você não saia daqui como aquele jovem triste, pesaroso, porque ele tinha que deixar algumas coisas. Ele tinha muitas fazendas, ele tinha muitas propriedades, ele saiu triste, pesaroso. O que é que você precisa deixar? Você vai sair daqui triste, pesaroso e sem certeza da sua salvação? Abra a mão e você estará livre, você estará liberto. Não há prisão para te prender. Há mais alguém nessa noite? Levante a sua mão onde você está. Deus quer fazer a obra, mas Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para você: falta-te uma coisa. E você sabe, não sei.
Eu não sei. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa deixar. O Espírito Santo está te incomodando, porque Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece você por dentro. Eu não conheço você. Não conheço nem meu filho. É meu filho, mas não conheço. Eu conheço o mínimo. Ninguém conhece ninguém. Mas Deus nos conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que está dentro de mim. Deus sabe o que está dentro de você. E dele nós não podemos fugir. Dele nós não podemos esconder. Ao mais alguém nessa noite quer dizer: Senhor, eu levanto a minha mão para Ti. Eu me reconcilio contigo. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero colocar a minha vida no Teu altar.